Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre ligações químicas, né, que vocês já devem estar estudando na teoria e já devem ter visto os três tipos, ou já ter escutado pelo menos os três nomes das ligações químicas, né, que são a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. Entretanto, aqui eu tenho 4 substâncias. Por que será que não são 3 substâncias? Bom, no final a gente vai discutir por que tem essa quarta substância aqui. Eu vou usar a lâmpada, que já está ligada na tomada, 127 volts, né? Só que os fios dela estão partidos, aqui estão os fios dela, né? Estou usando 2 jacarés para segurar a ponta dos fios. E quando eu encosto um fio no outro, a lâmpada se acende, né? Porque os fios são metálicos e, como a gente já sabe, os metais são bons condutores da corrente elétrica. Então, o fato dos metais conduzirem bem a corrente elétrica já dá uma ideia para a gente de como é a ligação metálica. Porque para haver condutividade elétrica, precisa que haja cargas em movimento. Então, por exemplo, o ar, esse espacinho de ar entre os dois fios aqui, né, entre esses dois fios, há movimentação de cargas? Pode até ser que haja, porém, não em quantidade suficiente para fazer com que a lâmpada acenda. Então a gente pode dizer, né, na prática, que o ar é um isolante elétrico, né? Ele não é um bom condutor da corrente elétrica, tá? Mas se eu encostar um fio no outro, né, aí a gente vai ter cargas em movimento ao longo dos fios, né, que são os elétrons, já deve ter estudado na ligação metálica, e aí a lâmpada se acende, ok? Bom, mas eu falei que o ar não é um bom condutor da corrente elétrica. Então por que cai raio, né? Em época de tempestades, a gente vê aqueles raios caindo. Raio é uma corrente elétrica passando através do ar, tá? O ar, ele é um mau condutor para baixas tensões, como aqui 127 volts, tá? Mas se a tensão elétrica a gente costuma chamar de voltagem, né? Se a tensão elétrica ou se a voltagem for muito alta, essa voltagem muito alta pode fazer com que o ar se ionize e passe a conduzir corrente elétrica. Tá? Ionize quer dizer que íons podem promover condutividade elétrica, né? Já estou dando dicas, spoiler, né? Como diz atualmente aí. Então, para baixas tensões, o ar é um isolante elétrico. Primeiro aqui, para a gente testar, o chumbo metálico, né? Chumbo sólido, está sólido, ok? Chumbo sólido conduz corrente elétrica, né? Como a gente já esperava, o chumbo é um metal, os metais são ótimos condutores da corrente elétrica. Depois do chumbo, tem o cloreto de sódio, por íons com carga negativa de cloro, né, que são os cloretos. Os cloretos têm carga Cl-, os cloretos são os ânions, tá? É o Cl-. E o sódio é o cátion, que é Na+. Então, o cloreto de sódio é formado por íons que se atraem desse tipo, né? Íon sódio e íon cloreto, Na+ e Cl-. Então, nesse pozinho branco aqui, né, é um sólido branco aqui, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha é constituído de grande parte de cloreto de sódio, é uma infinidade, ou seja, um número muito grande de cátions Na+, e de ânions Cl- ligados em cada cristalzinho desse aqui. Tá? Então eu vou encostar os dois fios aqui no sólido, vou mexer com o sólido aqui, ó, e se você observar lá, a lâmpada não se acende. O que significa isso? Significa que o cloreto de sódio, no estado sólido, né, como ele está aqui, esse pozinho branco, no estado sólido, o cloreto de sódio não conduz a corrente elétrica. Ele é um mau condutor da corrente elétrica, ele é um isolante elétrico. Mas como eu estava falando lá do relâmpago, né, que ioniza o ar e aí o ar passa a conduzir, quer dizer, o ar ionizado conduz. Por que esse cloreto de sódio, que é formado por íons, por que ele não conduz? Porque aqui no estado sólido, esses íons, né, que são cargas elétricas, estão fixas, estão presas, vamos dizer assim, umas às outras, né, formando os retículos cristalinos, que vocês vão ouvir falar lá na teoria. Então, nesses retículos cristalinos sólidos aqui, os íons de qualquer composto iônico estão presos. Se eles estão presos, eles não têm liberdade de movimento. E se não tem movimento, não tem condutividade elétrica.
Lembrando que condutividade elétrica, ela ocorre quando há cargas em movimento. O cloreto de sódio não é um bom condutor da corrente elétrica no estado sólido. Em seguida, parafina. Tá? Parafina é um composto, eu já vou falar um nome aqui importante, tá? A parafina é um composto molecular, tá? Ou seja, é formado por moléculas, diferentemente do cloreto de sódio, que é formado por íons. Íons e moléculas são coisas diferentes. Tá? Os íons, né, das ligações iônicas, têm características próprias. As moléculas, para começar, não apresentam cargas, né? Os íons têm carga positiva e negativa. Os compostos moleculares não apresentam carga. E tem outras propriedades diferentes que a gente vai discutir ainda nessa aula. Mas vamos primeiro, então, testar a condutividade elétrica da parafina. Ó, encostei os 2 fios aqui na parafina. Tá? Ó, até peguei o pedaço de parafina aqui com os 2 fios. E a lâmpada não se acende. Então, a parafina, que é um composto molecular, também não é boa condutora da corrente elétrica no estado sólido. E por último, a areia. A areia é um tipo de composto chamado de composto covalente. Ah, então quer dizer que a areia é formada por ligações covalentes? Sim. Porém, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Esses 2 tipos de compostos aqui, tanto a parafina quanto a areia, em ambos há a ligação covalente. Tá? A parafina é um composto molecular que apresenta ligações covalentes. A areia é um composto covalente, que é formado por ligações covalentes. Qual que é a diferença entre os dois? Eu já vou falar agora, mas você vai estudar mais detalhadamente ainda. Tá? A areia, que é um composto covalente, só apresenta ligações covalentes. Entre todos os átomos aqui de silício e oxigênio, principalmente, que formam a areia, entre todos os átomos de silício e oxigênio, só há ligações covalentes. Ah, e na parafina não há ligações covalentes? Sim, na parafina há ligações covalentes. Entre os átomos de carbono e hidrogênio que formam essa substância, formando grandes moléculas, né, de carbono e hidrogênio apenas. Mas entre uma molécula e outra, há uma outra força de atração, que não é iônica, nem metálica, nem covalente. É uma força de atração chamada de interação intermolecular. Ou seja, a parafina, eu vou tentar representar aqui um desenho bem simples. A parafina é formada por moléculas bem grandes, assim, desse tipo. Tá? Imagina uma molécula aqui de parafina e aqui uma outra molécula de parafina. Tá? Só para exemplificar, bem resumidamente. Dentro de cada molécula dessa aqui, aqui dentro, tem ligações covalentes. Dentro de uma molécula dessa aqui, tem ligações covalentes. Mas o que mantém a parafina sólida nessa forma aqui é a força de atração entre uma molécula e outra. A força de atração entre uma molécula e outra é uma interação chamada de interação intermolecular, tá? Que só acontece nos compostos moleculares. Compostos covalentes como a areia não têm interação intermolecular. Compostos iônicos como o cloreto de sódio não têm interação intermolecular. E compostos metálicos também não têm interação intermolecular. Então, interação intermolecular, que é o próximo assunto que vocês vão estudar na sequência, só ocorre em compostos moleculares. E o que são compostos moleculares? São compostos que se mantêm através de forças intermoleculares. Mas como é que você caracteriza isso? As forças intermoleculares, elas são fracas, tá? Bem mais fracas do que as ligações covalentes que existem aqui, do que as ligações iônicas que existem aqui, ou até mesmo as metálicas que tem aqui. Tá? As metálicas são muito variadas, né? Tem ligações metálicas fortes, fracas, bem fracas, moderadas, muito fortes. Então, a ligação metálica, né, não dá para padronizar. Ok? Então, desses 4 tipos de substâncias que eu exemplifiquei, substância covalente, que é a areia, substância molecular, que é a parafina, substância iônica, que é o cloreto de sódio, e substância metálica, que é o chumbo. No estado sólido, a única que conduziu foi chumbo. Beleza? Mas vamos passar para o estado líquido, ou seja, vamos fundir essas substâncias aí. Então, vamos continuar, né? Eu aqueci o chumbo, observe aqui como ele está, dá para ver bem aí
que agora ele está no estado líquido ou fundido, né? Passou pela fusão. Depois da fusão, a substância que era sólida fica líquida, né? Tomar bastante cuidado, porque a temperatura aqui é muito alta. E será que a lâmpada vai se acender agora? O metal já conduzia no estado sólido. Será que no estado líquido ele continuará conduzindo ou deixará de conduzir? O que se espera? Lembra que eu falei que condutividade elétrica depende de carga elétrica em movimento. Lembra que eu falei que o ar pode conduzir corrente elétrica quando ele se ioniza. O ar é estado gasoso. Tem movimento de partículas no gás. No líquido também tem movimentação e no sólido é o menos provável de haver movimentação de partículas. Então, como o metal está líquido agora, é provável que ele conduza corrente elétrica e talvez até mais do que conduzia antes. Porém, a gente não vai conseguir observar com essa lâmpada porque o metal é tão bom condutor já no estado sólido que a lâmpada já atingiu o seu brilho máximo. Mas vamos testar aqui no estado líquido. Vou encostar um fio aqui, né, da lâmpada e o outro aqui, ó. Observa o chumbo líquido, tá vendo que ele está líquido? Eu consigo mexer aqui. Também conduz corrente elétrica. Então, os metais conduzem tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Tá? A próxima agora eu vou colocar o sal para fundir. Então, eu troquei o cloreto de sódio por cloreto de magnésio, tá? Que também é um composto iônico. E primeiro eu aqueci para que ele soltasse a água dele, né? Porque ele é hidratado. Como eu fundi o cloreto de magnésio, eu quero só mostrar para vocês que no estado sólido ele é igual ao cloreto de sódio. Tá vendo ele aqui, ó? Branquinho aqui. Cadê? Aqui na espátula, aqui, ó. Esse aqui é o cloreto de magnésio. Tá lá, a lâmpada está apagada. Se eu encostar metal com metal, a lâmpada acende. Se eu encostar através do cloreto de magnésio, a lâmpada não se acende. Agora aqui, ó, ele está líquido. Deixa eu ver se dá pra... Até aqui, se eu tirar um pouco dele líquido, vou chegar mais próximo à câmera aqui. Já apaguei o fogo. Ó, dá pra ver aqui que ele ainda está líquido, né? Está resfriando e solidificando. Ó, observa a ponta aqui. A hora que ela resfriar e solidificar. Vamos testar agora o cloreto de magnésio líquido. Ó, a lâmpada acende. Depois que ele solidifica, não conduz mais. Se eu deixá-lo líquido, agora ele está isolado aqui, né? Pronto, consegui. Enquanto ele está no estado líquido, ele conduz. Por que o composto iônico conduz no estado líquido? Porque ele é formado por íons. E no estado líquido, esses íons têm liberdade de movimento. Então, se tiver liberdade de movimento, vai ter carga elétrica em movimento, vai ter condutividade elétrica. Tá? Agora, no estado sólido, repare que eu acabei sujando ali com o fio de cobre que eu fiquei esfregando, mas no estado sólido, ó, a condutividade, à medida que vai solidificando, ele vai perdendo a condutividade. Observa o brilho da lâmpada, esperar solidificar totalmente aqui, na ponta dos fios. Pronto, olha lá. Agora eu posso encostar, a lâmpada não acende mais. Por quê? Porque ele já solidificou. Certo? Então, o composto iônico conduz ao estado líquido, por quê? Porque ele é formado por íons. Tá? Então, é assim que a gente entende a ligação iônica. Íons de cargas opostas se atraindo. Por que de cargas opostas? Porque se forem cargas de mesmo sinal, elas se repelem, certo? Então, observe aqui, para aquecer, depois eu posso até comentar a questão do tempo, mas o cloreto de sódio tinha ficado aqui mais de 20 minutos na chama e não tinha fundido. O cloreto de magnésio eu consegui fundi-lo com 5 minutos aqui na chama, mais ou menos. Então, agora vamos passar para a parafina. Agora temos aí a parafina. Eu vou acender o fogo aqui do bico de gás. E vamos observar o tempo gasto para que ela se funda. Né? Lembrando que a parafina é um composto molecular. Então, o que mantém a estrutura dela quando ela está no estado sólido são interações fracas entre as moléculas, que vocês vão estudar no próximo capítulo.
Então, ela está sólida ainda, mas já está fundindo, né? A sólida não conduz corrente elétrica. Observa ali que ela já está ficando líquida. A temperatura de fusão dela é abaixo de 100 graus Celsius. Lembrando que é fusão, não é ebulição, para você não confundir com a água, que é em torno de 100 graus Celsius, né? Ó, já está quase totalmente líquida. Vou esperar ela terminar aqui, vou apagar o fogo. Eu já posso testar lá, ó, o líquido aqui. A parafina não conduz. A parafina não conduz no estado sólido nem no estado líquido. Já posso apagar o fogo. Já fundiu quase que totalmente. Então, o que significa isso? Significa que a parafina, né, não apresenta cargas, não apresenta unidades com carga. Ó, sobrou o barbantezinho dela aqui no fundo, né, que era um pedaço de vela. Então, eu vou tirar esse barbante daqui. Deixa ele aí, não está incomodando ninguém. Significa que a parafina é um composto molecular e as moléculas são eletricamente neutras. Então, mesmo que elas estejam com liberdade de movimento, como é aqui o estado líquido, não adianta elas terem movimento se elas não têm carga. Tá? Para ter condutividade, tem que ter carga em movimento. Então, só lembrando, ó, se eu encostar um com o outro aqui, acende. Nós vamos tentar fazer o seguinte, vou tentar deixar o fio encharcado de parafina, daqui a pouco ela vai solidificar na ponta do fio, e quando eu encostar um no outro aqui, né, se ela solidificar aqui mesmo, vai isolar o fio, né, não vai ter condutividade elétrica mais. Certo? Então, a parafina é um composto molecular. Moléculas são eletricamente neutras, e mesmo que tenha movimento, não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque não tem carga. Tá? Assim como o ar, lembra que novamente, né? Eu já comentei do ar, o ar não conduz corrente elétrica. E o ar é formado por moléculas. Quais moléculas? Oxigênio, nitrogênio, vapor d'água, gás carbônico, né? Inúmeros outros gases que compõem a nossa atmosfera. E esses gases são compostos moleculares, formados por moléculas. Moléculas não apresentam carga, mesmo que tenham movimento no estado gasoso. Não adianta ter movimento se não tem carga. Voltando à história do raio. Quando cai um raio, é a corrente elétrica passando através do ar. Por quê? Porque a diferença de potencial é tão grande, ou melhor, a tensão, ou melhor, a voltagem é tão grande, que ioniza o ar. Então, o ar deixa de ser um composto molecular e passa a ser formado por íons. Então, a alta tensão ioniza o ar. O ar é gasoso. Um gás ionizado são íons que têm movimento. E se tem movimento, aí conduz corrente elétrica. Tá? Mas isso só acontece com altas tensões, com altas voltagens. Ó, encostando um fio no outro, ó, a lâmpada não acende. Por que a lâmpada não está acendendo agora? Porque eu mergulhei o fio na parafina, estava líquida, eu tirei o fio de lá, o fio ficou molhado de parafina líquida, esfriou, porque estava aquecido, né? A parafina solidificou. Quando ela solidifica, ela vira isolante elétrica. Agora eu vou encostar partes do fio que não foram mergulhadas na parafina. Então, a parafina não conduz, é um isolante elétrico. E por último agora a areia. A areia está no aquecimento aqui, ó, o fogo está aqui. Eu vou fazer isso só para tirar aquela parafina que estava aqui na ponta, né, isolando o fio. Agora já posso encostar as pontas dos fios aqui, a lâmpada acende, né, só para tirar a parafina. Enquanto isso a areia está em aquecimento. Tá? Bom, a areia sólida não conduz corrente elétrica. A areia sólida não conduz corrente elétrica. Será que líquida ela conduzirá? A areia, assim como a parafina, assim como a água, assim como o diamante, assim como o gás carbônico, assim como o oxigênio, né, o gás, o oxigênio, assim como um grande número de substâncias, apresenta entre seus átomos ligações covalentes. Então, entre os átomos de silício e oxigênio que estão aqui, existem ligações covalentes. Tá? Entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na água, tem ligações covalentes. Entre os átomos de carbono e hidrogênio lá da parafina, tem ligações covalentes. Tá? Porém, o que mantém a estrutura da areia são somente as ligações covalentes. Então, em cada cristalzinho desse aqui que eu consegui pegar, vai ter átomos de silício e oxigênio, e todos eles vão estar ligados entre si
por ligações covalentes. Agora, voltando lá no caso da parafina, né? A parafina está aqui, ainda está um pouco quente, tá? Está líquida ainda, daqui a pouco, a hora que ela terminar de resfriar, ela vai solidificar. Então, entre os átomos de carbono e hidrogênio que tem aqui na parafina, existe ligação covalente. Mas entre uma molécula e outra da parafina, é uma interação intermolecular fraca. Tá? Por isso que ela se funde facilmente. A areia está mudando de cor porque ela estava úmida, né? Estava cheia de umidade aqui no laboratório. Já está perdendo essa umidade, vai mudando a cor. Mas, da mesma forma que aconteceu com o cloreto de sódio, eu não vou conseguir, com esse bico de gás, fazer a fusão da areia. Por quê? Porque a areia é formada por fortes ligações covalentes entre todos os átomos. Então é muito difícil separar esses átomos, é muito difícil fazê-la ficar líquida. E a ligação covalente, como vocês já devem ter estudado, é uma ligação que é formada por compartilhamento de elétrons. Então não existe uma espécie aqui, nem silício, nem oxigênio aqui dentro, que tenha um elétron a mais do que o número de prótons, tanto para o silício quanto para o oxigênio. Então, são átomos eletricamente neutros aqui dentro. E se são átomos eletricamente neutros, mesmo que isso sofra a fusão, mesmo que essa substância fique líquida, quando eu encostar aqui, a lâmpada não vai se acender. Por quê? Para que a lâmpada acenda tem que ter condutividade elétrica. E para que haja condutividade elétrica, tem que ter carga elétrica em movimento. Como é formado por átomos neutros, não tem carga elétrica em movimento. Tá? Pode até ter um movimento, mas não tem a carga elétrica. Certo? Então, isso aqui não vai conduzir. Tá? Uma característica desse tipo de substância aqui, que é a substância covalente, né, que é mantida por fortes ligações covalentes, é que o ponto de fusão dessa substância é muito alto. Como o outro exemplo que eu falei aí atrás, foi o diamante. Né? O diamante tem ponto de fusão muito alto, é uma substância muito dura. A areia tem ponto de fusão muito alto, é uma substância muito dura. Porém, existem exceções. Né? O grafite, esse aqui, ó, é formado somente por átomos de carbono. É o mesmo grafite que a gente escreve. Né? Na lapiseira vem isso aqui, no lápis. Tá? É formado somente por átomos de carbono. E é um composto covalente. Quer dizer então que todos os seus átomos de carbono estão ligados entre si por fortes ligações covalentes? Seria se o grafite não fosse uma exceção. Tá? O grafite é uma exceção que forma folhas planas de átomos de carbono e entre essas folhas ocorre um tipo de interação parecido, muito parecido com o que tem aqui na parafina, que é uma interação entre moléculas. Tá? E além disso, se você observar, o grafite costuma ter um brilho, né, que é típico dos metais. Né? Os metais brilham. Né? Se você observar aqui, o grafite tem um brilho característico, bastante parecido com os metais. E além disso, olha o que esse grafite aqui é capaz de fazer, que eu acho que você já viu na outra aula. Aqui, ó. O grafite, ao contrário dos outros compostos covalentes, ó, ele conduz corrente elétrica. Tá? Ele é um bom condutor. E além disso, ele não é duro. Né? Se eu raspar o grafite aqui no papel ou na madeira, o grafite escreve. Né? Ou seja, ele solta essas lâminas planas de carbono que ele contém. E entre essas lâminas tem uma interação fraca, assim como tem na parafina. Certo? Então, voltando aqui para a areia, ela ainda não se fundiu, já está há bastante tempo que a gente está enrolando aqui e ela não fundiu ainda, porque não atingiu a temperatura, e com esse bico de gás a gente não vai conseguir, mas podem confiar que no estado líquido ela também não conduzirá. Certo? E é através de experimentos como esse que a gente deduz o tipo de ligação, a gente observa primeiro as características. Se uma substância não conduz de jeito nenhum, nem no estado sólido, nem no estado líquido, significa que essa substância não produz cargas de forma alguma, seja ela íons ou seja ela, essa carga, elétrons, né, como acontece nos... Resumindo, para que haja condutividade elétrica, né, para que a lâmpada aqui se acenda, tem que ter carga elétrica em movimento. Tá? Parafina tem ligação covalente, areia tem ligação covalente. Nenhum desses dois fez a lâmpada acender. Quer dizer que a ligação covalente no estado sólido não é boa condutora da corrente elétrica. Cloreto de magnésio, no estado sólido. Vou encostar lá no cloreto de magnésio. Né? Aqui, ó.
cloreto de magnésio aqui sólido não acende. Porém, quando ele estava no estado líquido, a lâmpada acendeu. Então, existe carga aqui. Só que essa carga presa no estado sólido não conduz. Quando a gente aquece, separam-se as cargas em movimento conduz. Então, é daí que a gente deduziu que um composto iônico é formado por cargas. Íons são cargas. Tá? E o metal, vocês já devem ter estudado na teoria a forma das ligações metálicas, né? Como a gente entende que é a ligação metálica, tem elétrons deslocalizados, né? Livres ou semi-livres, vamos dizer assim, ao longo de toda a estrutura do metal, faz com que os elétrons se movimentem de um lado para o outro, assim como ocorre nessa exceção. Essa exceção aqui é o grafite. Né? E o grafite também tem esse mar de elétrons, vamos dizer assim, como num metal, certo? Mais algumas características que nos ajudam a entender as substâncias. Observa aqui a parafina. A parafina é macia, né? Ó, se eu passar aqui a espátula, ó, eu arranco pedaços da parafina. Tem gente que come parafina, inclusive. Né? No ovo de Páscoa costuma misturar a parafina para ele ficar mais macio. Um composto metálico, esse aqui solidificou aqui na cápsula de porcelana. Mas eu vou pegar um outro pedaço de metal. Metal tem essa característica, né, que um pedaço de cobre, primeiro, ele é maleável. O que é maleável? Não tem nada a ver com isso aqui que eu estou fazendo. Maleável é o fato de ser transformado em lâmina. Tá? Como aqui temos uma outra lâmina de cobre. Ó. Isso aqui é o fato de ser maleável, é ser transformado em lâmina. Tá? Além disso, é uma lâmina flexível. Eu posso dobrar e desdobrar. Lógico que depois de um tempo, com atrito, aquece, ela quebra. Porém, eu posso dobrar e desdobrar várias vezes. Agora, tenta pegar uma vela de parafina, dobrar e desdobrar. Ela não dobra e desdobra, ela quebra. Tenta pegar um pedaço de grafite, dobrar esse pedaço de grafite. Ele não dobra, ele quebra. Tá? Tenta pegar um composto iônico, ó, um cristal desse aqui, e tenta dobrá-lo. Pega um pedacinho de cristal e dobra. Amassa, faz uma lâmina com isso aqui. Se eu bater um martelo aqui nesse cristal de cloreto de magnésio, ele não vai amassar. Se eu bater um martelo num pedaço de metal, como chumbo aqui de pesca, né? Se eu bater um martelo aqui, ele vai amassar. Agora, se eu bater um metal aqui num cristal, faz isso com um giz, que é um composto iônico, ele vai esfarelar. Tá? A mesma coisa a areia, ela vai transformar-se em cristais menores. Ele não vai amassar, mantendo a estrutura unida, como, por exemplo, no chumbo. Tá? Então, essas características todas ajudam a gente a ir criando modelos de ligações químicas, que são esses que vocês estão estudando na teoria. Beleza? Dúvidas? Entrem em contato. Boas aulas, bons estudos e até a próxima.